Olá pessoal, então nessa videoaula de hoje eu vou falar para vocês sobre espelhos, ou melhor, sobre espelhos planos, e vou focar especificamente na formação de imagem desses objetos. Então, espelhos planos, que é esse objeto muito comum que todo mundo tem em casa, ele serve para gerar uma imagem e essa imagem tem algumas propriedades. Assim como as imagens geradas por espelhos esféricos, que a gente vai falar depois, também possuem propriedades diferentes. Então, a primeira coisa que a gente pode falar sobre a imagem gerada por um espelho plano é que ela é uma imagem virtual, eu não consigo projetá-la em uma tela, esse é um ponto importante, e é uma imagem que o objeto e a imagem gerada possuem as mesmas dimensões. Tá? Então, se eu coloco a minha mão aqui, vocês vão ver que a imagem gerada também tem o mesmo tamanho da minha mão. Outro ponto é que essa imagem ela se encontra invertida. Então, por exemplo, a minha mão esquerda parece com a mão direita e a minha mão direita parece com a minha mão esquerda quando vista no espelho. Essa é uma propriedade também dessa imagem gerada por esse tipo de objeto. Outro ponto interessante é que essa imagem gerada pelo espelho, ela dá a impressão para a gente que ela está atrás do objeto. Então aqui está o meu espelho, tem a impressão que eu estou falando aqui atrás, mas na verdade não. Na verdade eu estou aqui, tá certo? Isso não ocorre com as imagens geradas por espelhos esféricos, por exemplo, uma imagem real gerada por um espelho côncavo, tá? Ela é projetada em outro ponto. Então, essas propriedades das imagens a gente vai trabalhar ao longo dessas videoaulas. Bom, então vou fazer alguns desenhos aqui para ajudar a gente a entender como é que é a produção de uma imagem por um espelho. Então esse aqui é o meu espelho. Eu vou estar considerando um objeto, a gente pode pensar inicialmente como sendo um objeto com dimensões ínfimas, por exemplo um LED. Tá? Então esses que eu estou desenhando aí em amarelo são os raios de luz produzidos por esse LED. E observem, como a gente já comentou antes, todos os raios de luz que incidem nessa superfície, eles são refletidos de forma que o ângulo de incidência seja exatamente igual ao ângulo de reflexão. Quando nós fazemos prolongamento desses raios para o fundo do espelho, nós vemos que eles se encontram em um ponto I, que é o ponto imagem. É nesse ponto que nós temos a impressão que o objeto se encontra. E vamos observar também que a distância entre o objeto e o espelho, que é esse Ozinho minúsculo, é igual à distância entre o espelho e a imagem. Vou desenhar novamente para mostrar para vocês que nós precisamos somente de 2 raios de luz para identificar a posição da imagem. Então aí está meu objeto. Então eu estou desenhando um raio de luz que incide perpendicularmente à superfície do espelho e um outro que incide com o ângulo θ. Lembrando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A distância do objeto até o espelho é esse O minúsculo. Então, para a gente localizar a posição da imagem, basta a gente fazer um prolongamento desses raios refletidos. Então, eles vão se encontrar no ângulo, na posição I, cujo ângulo é θ. E a distância entre essa imagem e o espelho é I minúsculo. Então, I é igual a menos O, como a gente pode ver, e o sinal negativo é para indicar que eles estão em lados opostos do espelho. Então, desenhando novamente, veio a questão de um observador, esse aí é o meu espelho. Então, ali está o meu LED, por exemplo, um objeto pontual, e ele vai produzir, vamos pegar aqui 2 raios de luz, esse seria um raio 1, esse seria o raio de luz 2. Então, ele incide sobre o espelho e é refletido. Uma pessoa, um observador colocado nessa posição que eu vou desenhar, ele vai ter a impressão de que o objeto ele está atrás do espelho. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é treinado para pensar dessa maneira, tá certo? Então, essa distância O vai ser a mesma distância I. Vou falar agora sobre a formação de imagens de objetos extensos, como por exemplo a minha mão.
Então aqui eu vou desenhar em vermelho o eixo do espelho, ele vai ser mais importante no futuro. E o meu espelho em si está representado por essa linha vertical no centro. Então aqui eu tenho meu objeto extenso, geralmente nós representamos por essas setas. E aqui eu estou representando um raio de luz que é refletido no ponto mais alto dessa seta, desse meu objeto. E aqui um segundo raio de luz, né, que incide no espelho por outro ângulo. Eu desenho agora um raio de luz, por exemplo, que foi refletido no meio desse objeto extenso, tá? Então nós fazemos isso dessa maneira, diferentes raios de luz refletidos em diferentes pontos do objeto. E fazendo o prolongamento desses raios, depois que eles são refletidos pelo espelho, nós vemos que os pares de raios que eu desenhei oriundos da posição O e O', eles vão se cruzar no fundo do espelho nas posições I e I'. Então são essas posições que eu tenho a formação da imagem. Então um observador ali na parte inferior vai ter a impressão de que o objeto se encontra nesse ponto. Nós podemos também mensurar o aumento ou diminuição da imagem em relação ao tamanho original do objeto. Então, chamando H o tamanho do objeto e H' o tamanho da imagem, nós vamos falar agora do que nós chamamos de ampliação lateral. Como nós definimos a ampliação lateral? É esse M, que é dado pela razão entre o H' sobre o H. Ou, por semelhança de triângulos, nós também podemos ver que o M ele pode ser dado por menos I sobre O, ou seja, a distância da imagem até o espelho em relação à distância do objeto até o espelho. Como nós vimos, para o espelho plano, esse valor de M dá exatamente 1. Mas veremos no futuro, para outros tipos de espelho, que o módulo de M pode ser maior do que 1, que nós dizemos que temos uma imagem maior, ou o módulo de M ele pode ser menor que 1, que temos uma imagem menor. Bom, falta agora entender por que o espelho aparentemente troca a mão direita pela mão esquerda. Então, para isso, eu vou fazer um desenho. Aqui é um espelho e eu vou desenhar um sistema de coordenadas. Então, vou desenhar o eixo X para cima, o eixo Y da esquerda para a direita e o eixo Z apontando na direção do espelho. E vou fazer a imagem desse sistema de coordenadas no espelho. Então, como a gente vai observar, o eixo Z agora aponta para fora do espelho, o eixo Y continua apontando da esquerda para a direita e o eixo X ainda continua apontando de baixo para cima. Então o que a gente pode observar é que, na verdade, o espelho ele não muda a direção direita para a esquerda ou de esquerda para a direita, mas o que ele faz de fato é trocar a frente com o fundo, tá certo? Então é isso que eu consigo observar por essa imagem aqui da fotografia que eu tirei.